Vamos lá. Boa noite a todos. Nós estamos aqui no mais um evento intercultural online. Nós estamos com o Zaldo Canela, está conosco nessa noite e vai falar da sua cultura, do seu povo. Antes dele começar, eu gostaria de passar um pequeno vídeo que a gente sempre passa para as pessoas conhecerem um pouco do que é intercultural online. Nós queremos dar os bem-vindos para todos que estão no Facebook assistindo live nesse momento. Se vocês tiverem interesse em participar diretamente conosco nessa comunidade maravilhosa, nós vamos coloquei o link embaixo. Vocês podem fazer sua inscrição no www.interculturalonline.com. Vocês podem acessar também na gravação do YouTube depois, aqui embaixo, caso vocês querem conhecer e ter essa experiência de troca de experiência. Então, nesse momento, nós temos o Dialdo Canela, que está conosco. Quero convidar ele para estar compartilhando, se apresentando, para se conhecer você e também sua cultura. Tive privilégio para conhecer ele em outubro. Estivemos na aldeia dele, Escalvado, e realizamos umas atividades com as crianças indígenas, com uma equipe maravilhosa. Foi uma experiência muito boa. Espero que a gente possa voltar mais vezes. Fique à vontade, Cláudio. A paz de Cristo a todos os irmãos que estão participando nesse evento. Parece que nós perdemos ele. Ele tem... Algumas vezes a internet dele falha um pouquinho. Vamos aguardar ele. É que a internet lá da escola é horrível. Tranquilo. Temos bastante pessoas de Canela aqui hoje, né? Coisa boa. Não dá para ouvir, Santiago. Agora pode falar agora. Eu só queria esclarecimento desse projeto intercultural, se é da igreja, se é o funcionamento desse negócio aí. Não é um projeto da igreja. Ela é um trabalho que a gente desenvolve para que os povos indígenas possam compartilhar e falar da sua cultura, troca de experiência. É uma forma de conectar e conhecer e aproximar as pessoas. Transcultural, no caso. Isso, exatamente. Transcultural, ok. É muito bom, irmão, porque eu sou de Teresina, que na verdade eu cresci na comunidade, eu sou neto do Francisquinho, a Osmarina eu conheci na aldeia, quando eu fiz uma viagem, visitei meu povo lá. Eu tive esse conhecimento a professora, né, Osmarina? Sim, meu amigo, boa noite. Pois eu vi o link, aí irmão Jaldo convidando gente, rapaz, vou entrar só para ver o BC. É muito bom, mas eu queria mais profundo como é o funcionamento desse projeto.
esse site foi criado, se é o nome do povo, se é para o irmão, o Denis, sei lá, entendeu? Eu só queria esclarecimento mais profundo. Eu posso explicar um pouco. Ela começou como um treinamento que eu fiz o ano passado. Eu montei uma turma e eu ensinei três indígenas, duas indígenas do Canadá e um indígena aqui do Brasil. E eram três filhos de missionários. E eu ensinei eles como construir um site. O nosso apresentador voltou, mas eu vou tentar resumir para entender como começou. Então, através do projeto de 6 meses dando aula, nós decidimos desenvolver um site para falar com os povos indígenas. E com a experiência que eu tenho, nós temos um treinamento que a gente faz online, a gente faz esse tipo de troca de experiência. E, através do desenvolvimento do projeto, nasceu Intercultural Online para convidar pessoas para assistir e conhecer outros povos. Então, quase toda semana, nós convidamos um indígena diferente. Já tivemos Picati, 2 semanas atrás era um Palicu, eu nunca cheguei a conhecer ela, mas ela encontrou o nosso site. E Sim. tivemos Gavião do Pará, Gavião do Maranhão e vários Cricati. Eu morei na aldeia Cricati minha vida toda, até meus 27 anos, e eu entendo a cultura indígena, eu entendo a convivência indígena, e eu sinto muito falta de não poder estar lá, mas no momento eu estou numa outra jornada. Então, Estou entendendo. não a gente coloca, né, pede todos não falar de política nem religião nessa plataforma, justamente porque são dois assuntos que todo mundo fica dividido, infelizmente. Mas Mais uma pergunta aqui. O senhor é coordenador pela FUNAI ou pela organização mesmo, assim, independente? é uma organização sem fins lucrativos, independente, não é do FUNAI, não. Correto, tá certo. Porque é muito bom, pai, é a troca, assim, de experiência um com o outro, é muito bom, gostei do vídeo que você botou. Irmão Jaldo, como a gente se conhece, né, nas igrejas, né, eu também faço parte da congregação da Assembleia de Deus, membro da Assembleia de Deus, e dedico também mais a parte que é a palavra do Senhor. E a cultura, muitas vezes, nós indígenas temos conhecimento, e às vezes pela pregação daquele que não conhece a nossa cultura, entendeu? E muitas vezes a pessoa, às vezes, fica apelando. E acaba falando besteira, né? Então, eu venho, falo, eu vou só ouvir e depois irei dar a minha opinião, viu? Então, pode falar, eu já me apresentei, que eu sou o Santiago, neto do Francisquinho, né? Eu vivi, cresci, sobrevivi, quer dizer, cresci na aldeia. E depois de 22 anos, entrei na cidade. Hoje eu moro na cidade, né, Teresina, e sou missionário também, pela Igreja do Senhor Jesus. E, enfim, prazer conhecer Denis e mais outras pessoas, né, que estão aqui, como a senhora Osmarina, amiga, e tive o prazer de conhecer ela pessoalmente. E, enfim, é muito bom trocar experiência, conversar e conhecer. É isso aí, boa incentivação para o povo. Obrigado, muito prazer conhecer você também. Nós queremos deixar esse convite, nós realizamos cultos online, é um culto que a gente realiza, a gente convida missionários, indígenas, pastores, indígenas também, para compartilhar, e é um momento de troca de experiência também, só que é mais do lado espiritual, que eu acho que fala. Muito bom, muito bom.
Tá bom, vamos lá então. Nosso irmão, amigo, meu pai, Jaldo, voltou. Nós vamos passar o microfone para ele. Eu voltei, porque tem um probleminha aqui no sistema, no celular. E fiz a configuração. Aí, mas está todo mundo ouvindo bem aí? Está ouvindo bem? Tá falhando um pouquinho, mas pode continuar. Talvez vai melhorar. Tá. Quero agradecer de todos, principalmente nós, a qual estamos servindo, né? E o meu maior prazer e nessa participação que vai apresentar culturalmente aqui da Memória Tumré, quem não conhece ainda, Memória Tumré, ela, meu nome é Jaldo, professor Jaldo, filho de Jaldo, sou conselheiro Jaldo, e o que mais que eu sou? Sou ministrador de palavra Jaldo. Então, esse item, que são responsabilidades a qualidade que eu estou, eu tenho 51 anos, completei 51 anos ontem, dia 15 de novembro, e fiquei muito agradecido por o grande Deus que me levou à vida esses dias passados, e dito, junto com meu Deus, cuidar ainda mais minha vida aqui para frente, em prosperidade, em saúde, em paz, amor, e assim sucessivamente. Então, eu morri já, desde nasci, e na aldeia Memória do Mulher, que é Salvado, culturalmente, passei várias consequências de passar na minha vida, junto com meus amigos que são da minha idade, principalmente também um dos novos, Santiago, está morando em Vizinho, Piauí. Ele também faz parte originalmente em cultura e assim conhecimento, preservação em várias culturas que temos hoje. Eu sei que cada região, cada etnia tem suas culturas original e também aqui na comunidade memorial, a qual identifica originalmente também cultura. Tem várias culturas que ainda são preservadas, isso é muito importante. Então, de antepassados que vem vindo essa repasse de desenvolver o ensino de culturas, podemos levar a nossa infância, a juventude, para poder nós alcançar de pessoas de todos os nossos deveres a dia na nossa comunidade, entre outras. Isso o nosso poder, a nossa ciência, o nosso caráter, o nosso personalidade de viver como o povo que tem também consciência, que pode levar nossa vida
boa de qualidade. E assim, nossos bisavós de cada família, que recebemos o ensino, como o avô ensinou, também fazemos de acordo com o que foi ensinado, tanto de casa, tanto em grupos. Porque o ensino saiu de avô, dos pais, e até local que eu fiquei alguns meses com os meus amigos daquele grupo. Aquele grupo também tem o seu ensinamento do chefe, que chama Megaponga T, que ensina exatamente para se preparar como pessoa de honestidade, de caráter. Ali sai, depois da formatura, a pessoa, com aquele juventude, vai sair preparado. E já prepara a sua formatura com toda segurança em qualquer área que a pessoa vai ficar. Porque, na verdade, através daquele ensinamento do chefe, que chama-se Megaponga T, aquela juventude já tem o seu modo de preparo. Porque sem isso, aquela juventude não passou daquele período, então, aquela pessoa, aquela juventude não está preparado corretamente. Então, para isso, que eu passei na minha vida, junto com meus amigos, naquela fase de formatura, né? Que chama-se Kituadê, a segunda fase, primeira é Kituadê, segunda fase é Itseré, aquela casinha que fica cada juventude no local separado, e assim, cada juventude passou nessa fase de formatura. Então, isso me deu muito valorização de cultura. Ainda hoje, a gente leva essa renovação de viver com costume. Ainda só naturalmente. Naturalmente, a comunidade vive com esse costume. O mesmo modo que os outros etnias estão hoje, também estamos hoje, a qual a gente vive de pesca, vive de coleta de fruto, vive de roça, vive também de queimar. E assim, o nosso viver, hoje, a qual estamos preservando. Então, quer dizer que isso não é importante para qualquer pessoa. É importante, sim, e podemos desenvolver um outro modo de viver. Melhoria de qualidade de vidas. Nós iremos levar a nossa vida, o dia a dia, o costume, né? Como viver o cotidiano nesse mundo moderno, né? Nesse mundo no qual estamos andando, pesquisando, analisando, estudando, descobrindo. Com certeza, através desses pesquisas, estudo, podemos levar a qualidade de vida. E hoje estamos vivendo
dois sentidos. O mente do nosso antepassado e culturalmente dos nossos não indo. Podemos levar os dois ao mesmo tempo, com toda tranquilidade. E assim, o poder de representação, costume e ensinado cada juventude, cada dessa forma alcançar o seu primeiro modo de sobreviver. Meus amados irmãos, quem não conhece os costumes, o nosso viver, o nosso festas, nossas pinturas, está aí. Venha a conhecer pinturas do Tumbre Canela, as cantorias do Tumbre Canela, isso é parte de sua garanto conhecimento. Podemos aquilo que nós temos, podemos compartilhar aquilo que usamos, aquilo que nós já vivemos. Isso é o nosso a dia que nos conhecer, que nos fazer parte dessa cultura. O áudio está cortando isso muito mesmo, agora irmão. nos últimos. O áudio está cortando muito nos últimos três minutos. Aí eu não estou conseguindo entender muito bem. Mas que tal a gente mostra as fotos que você me mandou e você fala um pouco disso, pode ser? Eu acho que... Cláudio? Você está na escuta? Está Tá me cortando entendendo muito. bem? Tá, não estou pegando bem, não. Pois é, a internet é muito ruim mesmo Geraldo, aqui. teu áudio não está bem, não, viu? Não ouvi, não, mas eu ouvi algumas coisas ainda, viu? Eu vou mostrar as fotos que tu me mandou. E como a gente tem algumas canelas aqui, a gente... Oh, meu Deus, como é que vai melhorar? A gente pode... Geraldo, o senhor permita eu traduzir o que você falou? Eu entendi tudo o que você disse, mas precisa esclarecimento. Sim. Você permita? Bom, eu fui um dos jovens, desde a minha infância, né, que eu comecei a participar a cultura e tradição. E no meu 16 anos de idade já comecei a manusear a cultura e a tradição. Cantava, e por conta desse aí, os lideranças mais fortes, os anciãos, que somos, que eles têm conhecimento, os mais velhos, né? Que a gente chama de ancião, escolheram eu como um dos maior líder, uma responsabilidade muito grande. O Megapon Gatê, eu vou traduzir, tentar lhe esclarecer, para quem não entender a palavra Megapon Gatê, a gente fala chefe, mas na verdade é o limpador de jovens, né? A tradução dessa palavra, Megapon Gatê, limpador de jovens. É um tipo vassoura, né? Porque o nosso dialeto era meio
desequilibrado assim, mas a gente entende algumas coisas. A palavra megapônica T é uma responsabilidade, um líder muito que tem conhecimento. Por exemplo, os próprios lideranças, que são mais velhos, eles escolhem esse tipo de pessoa por causa da capacidade, né, para tomar de conta dos jovens, ou de 2 a 10 anos para cima, né, até 16 anos. Que eles preparam esses jovens, se eu me engano, é 500 ou 600 jovens, e essa pessoa, esse limpador, né, ele assume a responsabilidade desse jovem e começa a ensinar. E dentro dessa hierarquia, o jovem desse vai aprender todos os tipos de cultura, cantiga, festividade, os outros demais coisas. E o irmão Jaldo fez parte de um grupo, esse é um bando, um grupo, 600 ou mais de 700, grupo. E um chefe que assume para se responsabilizar sobre todos, chamamos de megapônica T, que a tradução dela é limpador de jovens, né? E, enfim, aí Ketuazê é o início de preparação para enfrentar uma vida independente. Se chamamos de Ketuazê. Aí, PEBZ já faz parte de um outro processo que esses mesmos jovens que vai entrar, né? É um outro período de treinamento, de ensinamento, de conhecimento em tudo. Por exemplo, se você tiver um filho de 2 anos, esse filho é necessário que participe dessa tradição. Eu hoje, no meu conhecimento, eu chamo de escola, o colégio dos indígenas, aonde nós temos conhecimento e valorizamos a nossa cultura por causa disso, porque nós recebemos o ensinamento do megapônica T, que é limpadores, né? Ele tem responsabilidade de ensinar, responsabilidade de mostrar o que é errado, o que é certo, né? Ele mostra tudo. O conselho do megapônica T é melhor o conselho da nossa mãe. A nossa mãe, quase ela não tem autoridade de aconselhar, mostrar a realidade em geral, de modo geral. A nossa mãe não tem esse conselho. A nossa mãe, ele aconselha de outra forma. Agora, o megapônica T, não. Ele tem liberdade total para ensinar. E se dentro do ensinamento dele, algum desses jovens desobedecer, é disciplinado. Alguns jovens desses desobedecer ou fazer coisa errada, ele simplesmente é disciplinado dentro do grupo, né? Eu posso falar aqui um castigo do megapônica T, posso falar tudo, né? Pois como eu fiz parte, desde meus 16 anos, eu fui megapônica, eu fui chefe, né? Como o irmão Jaldo diz, é um chefe. E eu fui essa pessoa, eu ensinei muito, o filho dele é o meu aluno, o Jailson, né? Ele é meu aluno também. Eu recebi esse jovem da minha idade, de 16 anos, porque desde pequena, desde 8 anos, eu já perguntava para o vô Francisquinho, Abilinho, o Raimundo Roberto, e os mais velhos, e eu me dediquei dentro da minha infância, todas as culturas, e eu cheguei a ter esse conhecimento de assumir para ensinar os jovens, e eu consegui ensinar eles. Aí, para a vida, hoje eles são mais grandes já, todos eles já se casaram, já têm família, e, enfim, para mim foi um prazer muito grande de fazer parte ter essa responsabilidade desse grupo, né, de jovens. E o Jodo citou essa parte, e é bom esclarecer para vocês que não conhecem a nossa cultura. Funciona dessa forma. Só os homens, as mulheres, parece, não tem leis, mas as mulheres vivem
vive como se fosse, como é que eu posso dizer, auxiliadoras dos homens, mas, felizmente, eles não passam por esse tipo de processo, porque é um processo muito doloroso, Por que eu falo isso? Porque eu fiz processo, eu passei pelo processo, eu ensinei esse processo para o jovem, eu ensinei com toda a minha dedicação, tudo que eu aprendi, eu passei para os jovens. Então, hoje, alguns jovens têm essa aprendizagem, têm esse conhecimento, porque eu ensinei dentro da lei, da nossa lei, dos nossos ancestrais. E essas coisas a gente chama de concurso, né? Um treinamento, curso. Hoje você se matricula em alguma faculdade, você vai adquirir a sua profissão de acordo com aquela faculdade que você vai fazer, né? Qual disciplina que você vai escolher, qual profissão que você vai escolher, e você vai fazer e terminar. Se você for professor, você vai fazer curso de pedagógico. É a mesma coisa, dentro dessa do nosso ensinamento, se a pessoa quiser ser caçador, ele vai se dedicar exatamente e adquirir esse conhecimento de ser caçador. Se a pessoa quiser ser corredor, a pessoa tem que se dedicar e ter uma disciplina exatamente para isso. Para caçador tem disciplina, para corredor tem disciplina, para cantador tem disciplina e tem um treinamento. Todos essas coisas que a gente faz tem um processo, não é qualquer pessoa que chega e fazer a cantoria ou pegar aquele tronco de madeira que você vê na aldeia que alguém carrega, a pessoa forte, ele treinou exatamente porque escolheu essa profissão para ser corredor de tora. Ele aprendeu para cantar, ele treinou para cantar, passou pela disciplina, pelo processo e fez. E essas coisas é muito importante. Hoje, eu falo abertamente, a nossa tradição já está acabando. Quem está segurando agora a tradição verdadeira é o vô Francisquinho. E se ele for, né, um dia Deus recolher ele, acabou a tradição. Por quê? Eu aprendi, mas eu moro na cidade. Eu sei fazer festividade, mas eu moro na cidade. Eu sei ensinar, mas eu moro na cidade. E se ele vá, a cultura acabou. E essa minha preocupação é muito importante. Não é pecado que a gente abandona a nossa cultura e viver para Deus. Não é pecado, não, porque Deus deu a origem para nós. Deus deu esse conhecimento para nós. E, através desse conhecimento, você vê os nossos filhos obedientes, ou você vê que, às vezes... Eu não sei se eu vou falar aqui, não para o não indígena. Às vezes você fala com alguns indígenas, você vê ele tímido, eu estou falando do povo Canela, do meu povo, porque eu sei. Você conversa com alguém que baixa a cabeça, é tímido, e não olha para a tua cara, porque foi ensinado dessa forma, dentro dessa hierarquia, dentro desse processo do Megapônica Terê. Dentro desse treinamento, ele aprendeu para respeitar, ter respeito. Não é porque ele ficou tímido, olhando para você, não encarando você, não. E se ele tirou o olho, é porque ele aprendeu, entendeu? E tudo isso tem uma explicação. Você vê que, às vezes, ele fica com vergonha de falar, é porque ele passou pelo processo cultural alguns tempos atrás e aprendeu dessa forma. É uma forma de respeitar as pessoas, né? Não é para chegar e invadir como uma pessoa sem lei, né? Que a gente fala, pessoa sem lei vai sem costumes, sem lei, sem ensinamento, e vai com tudo. Não, não é assim, não. A gente é indígena, somos treinados, é um tipo exército. Dentro desse grupo, é disciplina total. Se a pessoa errar, é disciplinado, é castigado. Às vezes, como é que eu posso... É separado dos grupos. E, enfim, dentro dessa cultura, a gente vê essa comunidade, né? É uma forma. E para você ver, Marinaldo cantando porque ele aprendeu para cantar, né? Todos eles que você vê na foto,
a pessoa se tornou corredor e ele só sabe fazer aquele tipo de corrida, ele só vai servir para aquilo, né? O corredor não pode te tornar caçador, o caçador não pode te tornar carregador de tora, não existe isso aí. Cada profissão, a disciplina que a gente passa, a gente consegue chegar e alcança. Assim como eu fui. Um dia eu queria ser Megapondra T, desde pequenininho, aí eu me dediquei e aprendi todas as festividades, as culturas cantigas, tudo que você imaginar, eu sei. Então, eu cheguei nesse ponto, os lideranças me conheceu através da minha capacidade que eu tenho de ensiná-lo, de fazer, eles colocaram eu como um dos maiores líderes para assumir a responsabilidade sobre os jovens. E eu cheguei e consegui ensinar. Então, tudo tem uma explicação. Jaldo já tem uma função dele. Eu não sei qual tipo de profissão que ele se tornou. Hoje ele é missionário da igreja, mas na nossa tradição, eu não sei que tipo ou qual profissão que ele adquiriu dentro desse processo. Isso que ele queria dizer para você não indígena, que você entenda essa parte. A nossa cultura tem regra, a nossa cultura tem ensinamento, a nossa cultura é verdadeira, a nossa cultura não existe. Mas eles estão, a cultura dele. Não, é a nossa tradição, tem ensinamento, tem respeito, e tem tudo, né? Muitas vezes eu vejo a história dos antropologia, eles comentam e explicam ainda não sei o quê. Aí eu não concordo, porque ele tem que ver a raiz de onde, como foi que a gente conseguiu a chegar no ponto, nesse nível, né? E algum dos antropólogos, eu vi na internet que ele escreveu assim sobre Megapondra T. É um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, um chefe que separa os grupos, não sei o quê, não sei o quê. Não, não é assim, não. Um chefe é como professor, é como ensinador dos jovens. E o jovem se espelha exatamente no Megapondra T. Tudo que o Megapondra T fala, o jovem tem que cumprir, tem que obedecer, porque senão é disciplinado, né? E a história verdadeira, esse povo não conta de maneira nenhuma. Ele vê, ele faz escrita exatamente pelo ver, pelo olhar dele, ele consegue ver a ação dos nossos irmãos e escreve ali, conta a história mal contada. Isso eu fico indignado, né? Porque a nossa história não é assim, a nossa história é verdadeira, legítima, não existe montagem, não existe cópia, não existe, não, nós não aprendemos, a gente já começamos a aprender desde pequenininho, esse ensinamento é desde pequenininho. Nós, homens, estou falando dos homens, para as mulheres, não tem, na nossa aldeia não tem essa regra, não tem esse ensinamento, mas para os homens tem. Mas através dos homens, as mulheres têm respeito, porque eles copiam e vivem exatamente com essa tradição, com essa cultura, né? E, enfim, essa é uma explicação que eu entendi da parte do Jaldo, eu esclareci um pouco para você, que às vezes não conhece a nossa cultura é exatamente, o funcionamento dele é essa. Como eu falei, se você ainda não entendeu alguma coisa, pergunte que eu vou esclarecer melhor para você. Nossa, foi muito bom, ó, gostei demais. Infelizmente, o áudio do áudio cortou muito, mas eu fiquei muito contente em poder conhecer através dos seus olhos, né? Você coloca um ponto muito interessante. Muitas vezes, outras pessoas querem falar da cultura indígena, mas eu sei que eu não tenho autoridade para falar do povo que é assim. Mesmo que eu morei lá, mas eu não tenho essa domínio da cultura, eu não tenho essa autoridade para representar os povos indígenas. E por esse motivo, Intercultural Online estar aqui para ouvir diretamente de vocês, das suas experiências, da sua cosmovisão. Um aspecto que eu acho muito interessante da cultura indígena é uma liderança plural. Tem várias pessoas que têm influência nas decisões.
E tem vários pais, tem várias pessoas que mentoriam as crianças crescendo. E, uma pessoa entra, outra pessoa entra, então nesse momento você entrou no lugar e ajudou a conversa. Então isso é muito a cultura indígena, eu entendo isso perfeitamente, então fiquei muito feliz a sua contribuição e a sua participação nessa noite. Eu Amém. vou deixar 5 minutinhos só para umas perguntas. Infelizmente, eu vou ter que encerrar mais cedo por causa da correria aqui em Sim, sim, sim. casa. Mas se alguém quer perguntar ou comentar alguma coisa, eu vou deixar uns 5 minutinhos para permitir isso. Fica à vontade, Frederico. Ok. Muito obrigado pela apresentação, a Jaldo e a Santiago, pela interpretação. E a minha pergunta é: quais os maiores problemas hoje para o povo canela, para a etnia canela? Por exemplo, está se falando muito na mudança do clima, do tempo, né? Muita seca ou muita enchente. E aí eu gostaria de saber quais os principais problemas do povo canela nesses últimos anos. Você perguntou a respeito do clima. Sim, ou então outros problemas que eu não falei. Pode fazer o seu depoimento? Porque assim, tem várias perguntas que você pode fazer, ou pelo clima, ou pela nossa tradição, a convivência, comida, entendeu? Pode falar do clima, então. Eu não vivo na comunidade. Hoje eu vivo na cidade, em Teresina. Mas, pelo que a minha mãe fala, o clima não é mais daquele tempo, né? Hoje tudo é trocado. E a gente vê isso, é uma realidade. Que é o certo é errado. E errado se torna, né, o certo. Então, essa é uma verdade. Eu não posso mentir, entendeu? Eu chegar e ver mentir. Não, está chovendo lá muito. Não, a doença está matando os indígenas. Não. Eu não tenho esse conhecimento. Mas o que eu posso lhe garantir que a nossa aldeia, ela é uma aldeia abençoada. Por quê? Nós temos 2 riachinhos ao redor da aldeia. Na semana passada, ou essa semana, faltou água lá, né? E nós tínhamos que entrar. Cobramos a autoridade, pressionamos e, graças a Deus, eles resolveram. Chegou a água, porque nós não confiamos mais nesses 2 riachinhos que é ao redor da aldeia, porque você sabe que a gente ainda falta muito a ter conhecimento, como vocês, né? Banheiro, essas coisas, é meio complicado ainda. E muitas vezes os nossos filhos, os adultos mesmo, vai para o rio e faz um cocô na beira do rio e às vezes começa a chover, o clima começa a mudar. As correntes das águas levam o cocô nos rios e as crianças bebem e começa a ter diarreia, essas coisas aí. Hoje aprendemos água, né? Beber água encanada. Hoje nós queremos ter essa vida que vocês têm, né? Porque nós aprendemos, nós conhecemos essa vida, né? E quando nós começamos a saber, entender coisa boa, o clima completamente muda, né? Hoje, a gente vive na comunidade, é um lugar muito abençoado mesmo, Chapado, você chega lá, você não vai ver mato, você não vai ver um pé de árvore, um mato fechado, não tem aquelas montanhosas ao redor da aldeia, você não vai ver. Você vê aquelas ladeiras em ré lá no fundo do poço, mas é bem pequenininho. Agora, nos outros aldeias, não, tem serra, tem um mato fechado, e graças a Deus o nosso clima é abençoado, dentro da aldeia não tem nem que reclamar, não tem nem que dizer. O que é onde eu moro, a quintura é muito alta. Aqui em Teresina, a quintura não é igual à aldeia. Se fosse na aldeia, era coisa mais... É como se fosse coisa de primeiro mundo. Então, essa minha
resposta para você, se é isso que você quer saber. E tem o irmão Jaldo também para esclarecer se tem algum conhecimento sobre esse clima. Né? Sei que está chovendo lá ainda. Obrigado. É o tempo agradável. É o tempo agradável aqui também. Ele chuva muito agradável. O cerrado é agradável. Chapada aberto é agradável. Só que nós não temos mata, assim, bastante. Temos a mata à beira do brejo. Cada família bota, cada os pais bota seu cine para poder plantar milho, mandioca, fava e assim por diante. Mas depois de alguns anos depois, aquela mata continua a crescer. E assim, a nossa preocupação dos rios também, que a gente preserva os rios ao mesmo tempo para poder receber o novo tempo do ano seguinte. 5 anos depois, aquela mata vai poder receber a nova roça daquela família. E assim, o nosso espaço aqui, o ambiente que vivemos, já acostumados. Nenhum dos... porque cada espaço que vivemos já fica acostumado. Um dia eu fui para a aldeia, assim, de Acraú, Tocantins. É uma mata bem, assim, capizão alta, e aquele lugar, espaço, não agradou, onde eu posso passar alguns dias. E assim, eu acho que aqui também costume, esse lugar também já é acostumado. Então, por isso que cada comunidade vive, cada família vive, acostuma a ter essa chapada aberta, e cada vez o nosso neto, nossos filhos está crescendo, e assim o desenvolvimento de população é muito está avançando, estamos felizes por isso, e assim faltou apenas para a gente fundar o conhecimento, aprofundar a nossa pesquisa, para a gente poder melhorar a alta sustentabilidade, que seja os irmãos de fora possa alcançar, ver o nosso desenvolvimento bem de qualidade. É isso que eu falei e espero que os irmãos entenderam, tanto a tradição, ainda a pintura, nós temos ainda a cantoria, cada pintura tem seu característica, cada cantoria tem seu característica também, de acordo com o que os nossos antepassados conheceram e repassaram para os nossos jovens. Tem muitos deles que já se formaram como cantor, como caçador. É um do ponto que é bem assim, que não pode ser, os irmãos podem achar interferência, né? Que é curador, porque curador pode os irmãos entender que ele converse com o espírito, né? Um dos pontos um deles que já tenha essa profissão. Mas depois que cada vez costume estar alcançando essa parte de sobreviver, tem deles que acham muito importante. Em outra parte, essa que eu falei, citei, pintura, cantoria, dança, então isso é muito agradável. Está muito agradável mesmo. Hoje que eu aprendi, como o irmão Santiago falou, que é um dos pontos que eu aprendi, não sou cantor, não sou curador, não sou corredor, mas eu aprendi respeito. Respeito ao próximo, respeito a minhas irmãs, respeito os meus irmãos. Isso que eu aprendi na minha vida. E hoje eu tenho 21 anos, graças a Deus, vou continuar esse estudo, essa pesquisa, essa aprendizagem que eu estou, vou continuar somente
me comportar, assim, continuar aquilo que eu aprendi. E depois, no próximo, acho que domingo, que eu vou apresentar somente sobre o evangélico, porque evangélico tem muita história acima da cultura. No evangélico é importantíssimo, depois que chegou aqui na aldeia, no ano de 1965. Em 1965, que o evangelho chegou aqui na aldeia de Salvado. E, a partir dali, o desenvolvimento de conhecimento mudou muita coisa em a parte pessoal, a parte familiar também, a parte de casamento, a parte de entre os amigos. E assim vou apresentar no domingo sobre evangélicos. Muito bom. Obrigado, Zaldo, por vir hoje aqui compartilhar. Obrigado, Santiago, por contribuir com o seu conhecimento. E a pergunta do Frederico, eu entendi. Eu estava curioso para saber os problemas internos. E Santiago compartilhou, né, a dificuldade da situação da água, quando falta, e você vai beber água que pode estar contaminada. E eu convivei na aldeia de Cricati, eu vi uns sérios problemas dentro da comunidade que não é divulgado fora, pessoas de fora não entendem, e eu entendi perfeitamente a pergunta do Frederico. E realmente cada comunidade tem desafios diferentes. Nenhuma comunidade enfrenta as mesmas dificuldades. Porém, tem algumas dificuldades que são comuns, assim, todos sentem mesmos problemas, mas como nós temos regiões geográficas que são diferentes, realmente cada local tem seus próprios problemas e dificuldades. Vou ter que encerrar nesse momento. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do Zaldo e também Santiago e todos que estavam conosco nessa noite. Semana que vem nós não temos ninguém programado, mas caso surgir, a gente fica em contato com todos. Nós temos um grupo que a gente posta essas informações e domingo nós teremos um culto virtual. O irmão Zaldo vai estar compartilhando conosco. Convidamos todos que tiverem interesse, pode nos procurar nas redes sociais e a gente vai direcionar você para conseguir ter acesso a essas informações. Zaldo, quer falar mais uma última palavra de encerramento? Não, eu quero só agradecer os irmãos que estão participando, tanto aqui na aldeia de Salvado, tanto como fora da aldeia. Espero que vocês gostaram de ouvir os contextos de culturas, e assim, vou deixar que Deus ilumine cada um de vocês e o entendimento que Deus nos vai unir cada vez mais na parte dessa participação, e somente agradecer a Deus e agradecer a todos que estão presentes. E meu muito obrigado, que Deus abençoe. Estamos juntos. Estamos juntos. Tchau, gente.